Buenos dias, amiguinhos! Gente, esse é o primeiro vídeo de um projeto muito bacana que se chama Brasileiras pelo Mundo. A ideia desse projeto é divulgar para o mundo o- os países onde a gente vive de uma maneira diferente do que a mídia divulga. A mídia normalmente tende a ser sensacionalista e divulgar muita coisa ruim do país, mas os países são muito mais do que isso. A Colômbia, por exemplo, que se ouve falar da Colômbia? O que infelizmente Narcos distribuiu por aí e divulgou. E a Colômbia é muito mais do que isso. Então, eu moro aqui há 6 anos com a minha família. Nós viemos expatriados. Não vou entrar nesse quesito de explicar como é o ser expatriado ou não. Dá um Google que você entende. Mas esse primeiro foco desse primeiro vídeo é falar como eu cheguei aqui. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, sabe aquele dia que você chega em casa do trabalho tranquilamente, no momento em que a tua vida está começando a ficar estável ou está andando por uma certa estabilidade? Então, nessa etapa eu tava. Cheguei em casa do trabalho, tranquila, e veio a pergunta: que tal a gente morar na Colômbia? E eu arregalei o olho: Colômbia! Colômbia! Não, gente, não foi bem assim. O negócio foi um pouquinho mais pensado e planejado. O meu marido trabalha há muito tempo em uma empresa de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E a gente já estava há algum tempo ouvindo falar da Colômbia. A empresa comprou uma unidade aqui e o Marcelo veio, ficou 2 meses trabalhando nessa unidade da Colômbia e no período que ele voltou para o Brasil, nós fomos convidados a vir como família e ele ficar em definitivo pelo, pelo determinado tempo do contrato, trabalhando aqui na Colômbia. E adianto para vocês que ser expatriado é bem mais tranquilo. Expatriados nós temos alguns benefícios, algumas seguranças que a empresa nos dá até por lei. Então, fomos expatriados para a Colômbia. Quando a gente recebeu o convite, eu tinha uns 2 anos de formada, estava dando aula na universidade em que eu me graduei e eu tinha um ateliê junto com a minha mãe, era sócia proprietária do ateliê. E a minha carreira estava começando. Mas, por um lado, melhor assim, melhor que ela estava começando e já não estava em plena expansão, em pleno voo, porque deu para voltar um pouquinho, redefinir as prioridades da minha vida e, bom, minha vida passou a ser a família. E que isso é bem pessoal, cada pessoa tem os seus anseios, as suas expectativas, mas hoje eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi a melhor coisa ter me dedicado para a Júlia no momento em que ela realmente precisava. A gente veio para cá, ela tinha 5 aninhos. E já entrando nisso, foi muito bacana, a idade com que ela veio foi muito bacana, porque ela entrou na transição no colégio. Foi a transição entre a primária e o pré-escolar e a primária. E a gente conseguiu fazer tudo com muita calma. Durou mais ou menos 6 meses o nosso processo de legalização, de visto, de tudo. Então a gente conseguiu preparar ela de certa forma, tanto com conteúdo que ela não via e que ela não estava preparada para entrar no colégio aqui, quanto com um pouquinho de espanhol, o mínimo necessário para ela chegar conseguindo falar: liga para minha mãe, eu tenho um problema. E confesso que eu não pensei em mim nesse momento, então eu vim sem falar uma palavra de espanhol. Não, mentira, eu falava. Eu falava despacio, por favor, eu não hablo espanhol. E bom, foi suficiente. Era suficiente para as pessoas falarem muito pausados. A gente veio viver em Medellín, essa cidade linda, maravilhosa. E o povo daqui de Medellín, em especial os colombianos de maneira geral, mas o povo de Medellín é muito amável, é muito servicial. Então eles me ajudaram muito, muito, muito. Eu aprendi espanhol conversando com caixa de supermercado, eu aprendi espanhol conversando com vendedoras de loja. E foi muito bacana, eu desenvolvi muita fluência por isso, por não ter medo de errar. Claro,
como eu não preciso trabalhar com isso, eu não uso espanhol para trabalhar, eu não me preocupo se eu erro gramaticalmente ou não, e com certeza a minha escrita não chega nem aos pés da escrita da Júlia e do Marcelo, mas enfim, isso é outro assunto. Eu consigo me comunicar muito bem, em 6 meses eu já conseguia me comunicar muito bem. Então, outra coisa que eu não tinha nada quando eu cheguei aqui foi expectativa, porque o Marcelo já tinha passado 2 meses aqui, e a única coisa que ele falava era: esquece tudo que tu conhece, esquece, apaga, esquece tudo e chega com o livro em branco. E isso me irritava um pouco, mas ele conhece muito bem a esposa que tem. Normalmente eu gero muita expectativa, chego e me decepciono com qualquer besteirinha. Graças a Deus a gente cresce, amadurece um pouco, e hoje eu aprendi a não gerar expectativa. Não é que eu não me decepcione, mas sempre que a expectativa é muito alta, tem uma frase que eu acho muito, muito bacana. Eu acho que é minha, mas se alguém souber a autoria, por favor, me fale, que é: a expectativa é a irmã gêmea da decepção. Então, quanto maior ela for, maior vai ser a decepção. Eu prefiro não esperar nada, chegar e me surpreender com o novo. E isso realmente aconteceu. Quando a gente estava descendo do aeroporto, eu já me apaixonei pela cidade, eu senti uma vibração, uma energia muito boa. E, bom, aqui estamos. Em abril do próximo ano, cumprimos 7 anos de Colômbia. Temos uma linda história com pessoas aqui. Nossos principais amigos hoje são colombianos. Já tem o Dani, que nasceu aqui, que é colombianinho, com passaporte e tudo, é o nosso orgulho. E a Júlia diz que ela é metade de uma arepa, porque ela nasceu no Brasil, mas ela já viveu mais parte da vida dela aqui. E, bom, eu explico pra vocês essa história da arepa outra hora. Mas enfim, bom, essa é um pouquinho da minha história, de como eu cheguei aqui. E recomendo que vocês vão ali na descrição do vídeo e acessem os canais dos outros países. É muito, muito bacana. Tem pessoas que estão começando no YouTube como eu, e também tem pessoas como a Dani, como a Camila, que já tem muito tempo de YouTube. E a Camila, inclusive, é do Brasil, porque, lógico, se é brasileiras pelo mundo, tem que ter brasileiras no Brasil também, né, gente? Então, não esquece, curte, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo. E vamos divulgar esses países da forma que os países merecem ser divulgados. Vamos divulgar a parte legal, a parte bonita e tudo que tem de bom. Beleza? Eu escolhi gravar para vocês com esse fundo maravilhoso, mesmo que tenha um pouco de contraluz, mas é porque eu acho que o que Medellín tem de melhor, além das pessoas, são essas montanhas ali. Não importa o lugar que a gente olhe, tá sempre rodeado de montanhas. E esse verde de Medellín me traz muita paz, é muito bacana. Tchau, gente! Deixo vocês com essa paisagem linda e até o próximo vídeo.